Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês de uma forma muito poderosa. Gostaria de dizer que eu me sinto muito honrado por poder estar aqui com vocês esse ano. O Ministério Emanuel é minha casa aqui em Macapá. Apóstolos, obrigado pela amizade, pela confiança e pelo cuidado que vocês sempre têm conosco quando estamos aqui juntamente com vocês. Participar da conferência Mais Servir foi um presente. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Participar da conferência Mais Servir para mim foi um presente, porque essa conferência moldou a minha forma de interpretar as Escrituras, sempre observando por essa perspectiva, servir e amar. E isso, para mim, foi um fator muito decisivo, ministerialmente, porque me ajudou a cooperar com esses valores para servir outras igrejas. Então, eu agradeço, pastor, por me deixar fazer parte desse projeto tão poderoso em Deus. Eu, sempre que estou aqui, percebo a maneira como vocês, com excelência, fazem tudo que se empenham para poder fazer o ministério de louvor dessa casa, os irmãos do estacionamento, a recepção, o pessoal da mídia. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nesses anos que nós estamos juntos, eu conversei com o apóstolo e eu pedi a ele uma autorização, ele prontamente me cedeu. Eu escrevi um devocional e ele se chama Amar e Servir. É exatamente com o intuito de tratar daquilo que vocês aqui, durante o ano, trabalham. São 365 ministrações que aqui estão, com esse tema, amar e servir. Então, eu estou trazendo apenas ao local de origem. Aqui nasceu e eu estou devolvendo a vocês. Então, eu trouxe o que deu para trazer na mala. Não são muitos, mas estão ali fora. No final do culto, se você quiser, você pode nos abençoar. Isso aqui é um presente para os apóstolos. Pastor, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 10. Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Quem encontrou como sinal, diga amém. Está escrito assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto
e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado pela sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pelo seu amor com que tem nos amado. Eu peço a ti que essa noite esclareça ao nosso coração a sua vontade, pois precisamos ouvir a sua voz. Esteja conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você pode me ajudar? Obrigado. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nasce de uma tentativa, mais uma vez, de tentarem colocar Jesus em uma situação constrangedora. Na ocasião, um intérprete da lei. Quem era ele? Alguém responsável por fazer transcrições textuais de um manuscrito para o outro. Além de ter essa responsabilidade de reescrever o texto fidedignamente, ele torna-se alguém habilitado para poder interpretar textos e fazer suas aplicações. Porém, o versículo inicia dizendo que ele se levanta com o intuito de colocar Jesus à prova, de causar algum constrangimento público, para ter algum motivo para poder acusá-lo e, posteriormente, colocar Jesus em uma situação delicada. A pergunta que ele faz, eu imagino, que ele está pensando fazer uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Pois se Jesus respondesse publicamente o que fosse ou deveria ser feito para herdar a vida eterna, o que ele imagina era que Jesus daria a ele uma resposta diferente do que a lei já ensinava. Só que Jesus deixou o intérprete da lei numa situação constrangedora. Porque ao invés de responder, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é a seguinte: como você interpreta a lei? A resposta dele foi tão óbvia, mas tão óbvia, que ele fica constrangido com a resposta. Imagina, ele faz uma resposta que ele queria que fosse um PhD que lhe respondesse. Só que Jesus o responde como se ele estivesse dizendo assim: isso é da alfabetização, isso é o beabá, isso você precisa saber. Ele então responde que para herdar a vida eterna precisava amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ao passo que Jesus diz a ele o seguinte: faça isso e você vai ter a vida eterna. Só que a situação ficou tão constrangedora para o intérprete da lei, que ele resolve justificar-se da pergunta. E a justificativa dele é a seguinte: eu quero saber então quem é o meu próximo. É isso que eu quero saber. E aí Jesus propõe uma parábola para ele. Na parábola ele conta uma história que certo rapaz, saindo de Jerusalém com destino a Jericó, ele foi surpreendido por ladrões, que roubaram tudo dele, causaram ferimentos gravíssimos, deixaram ele desmaiado na beira do caminho, foram embora. Aí passou por ele um sacerdote, um levita, que não fizeram absolutamente nada, e passou por ele um samaritano, que colocou óleo e vinho sobre a ferida, colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou do rapaz, deixou 2 denários, falou: se ele gastar mais alguma coisa eu volto e pago também. E quando ele conta essa parábola, Jesus faz a pergunta ao intérprete da lei: agora eu quero saber de você, quem é o próximo desse rapaz que caiu na mão dos ladrões? A língua do intérprete da lei nessa hora deve ter pesado demais, porque samaritano e judeu não se comunicam
desde o período que o Reino Norte foi levado para a Síria, pelo cativeiro 722, aproximadamente antes de Cristo, colocaram do lado norte gente de tudo quanto é nação. Então o reino ficou dividido em duas esferas, a esfera norte e a esfera sul. Quem era do lado sul de Israel, que ficava a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e meia tribo de Manassés, não considerava quem estava do outro lado pessoas de sangue puro. Então eles tinham preconceito com essas pessoas. Então quem estava do lado norte teve que aprender a interpretar a lei, teve que aprender sobre o local de culto, teve que viver a sua própria religiosidade. E aí quando eles se encontravam na beira do caminho, em algum lugar, alguns comentaristas dizem que eles partiam para vias de fato, eles brigavam, por conta da história que aconteceu entre eles. Então quando o intérprete da lei tem que responder, a língua dele deve ter pesado. Porque ele pensou assim, eu vou ter que denunciar que o samaritano foi quem ajudou esse rapaz que estava caído na beira do caminho. E aí ele responde, foi o samaritano. Jesus virou para ele e diz assim, agora vai você e faça o mesmo. Quando ele diz isso, esse texto me dá alguns esclarecimentos, que são muito pertinentes para nós. Quando nós analisamos igreja, a gente analisa a igreja sob dois pontos de vista. O ponto de vista espiritual e o ponto de vista natural. Do ponto de vista natural, a igreja é um templo, é uma organização. Ela é medida pela quantidade de pessoas que a gente vê. Se eu perguntar para você assim, quantas pessoas tem na igreja que você vai? Você provavelmente vai deduzir um número. Ela deve ter 200, 300, 400. E você vai deduzir um número. Porque a igreja, como organização, é medida pela quantidade de pessoas que a gente vê. Mas ela tem um aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, a igreja é tratada como um organismo vivo. E ela não é medida pela quantidade de pessoas que frequentam a igreja. Ela é medida de uma outra maneira. Porque esse texto deixou explícito para nós. Jesus aqui definiu que proximidade é cuidado. Proximidade é relacionamento, proximidade é socorro, proximidade é preocupação, proximidade é levantar, proximidade é servir, proximidade é colocar em um lugar seguro. Quando ele define proximidade com esses termos ou com essa expressão, aí eu me fiz uma pergunta que é que eu quero fazer para você. Eu não quero saber qual é o tamanho da igreja que você vai, porque essa a gente vê. Eu quero saber qual é o tamanho da igreja que você é. Porque é isso que faz toda a diferença. O tamanho da igreja que você é medido pela quantidade de pessoas que você se relaciona. A gente fala de crescimento de igreja, mas a gente esquece que para uma igreja crescer, os relacionamentos precisam crescer. A mesa precisa aumentar. As cadeiras precisam aumentar. Só que a gente vive num período em que a gente está fazendo coisas com tanta velocidade que a gente está perdendo os relacionamentos e nós estamos nos comportando enquanto igreja, não a partir da mesa, não a partir da comunhão, mas a partir dos momentos que a gente se vê. Só que apenas se ver não define o tamanho da igreja que você é. Porque o tamanho da igreja que você é medido pelos seus relacionamentos. E a pergunta que eu te faço hoje é, qual é o tamanho da igreja que você é? Algumas pessoas são uma congregação, tem apenas uma pessoa. Pensam apenas nele, trabalham apenas para ele, vivem apenas para si. E aí frequentam igrejas grandes como essa. Só que são uma congregação com uma, duas, três pessoas. E não se relacionam com absolutamente ninguém. Não se relacionar é mandar um sinal para todo mundo. Que você não está disposto a envolver-se com o ID de Cristo. Porque quando a gente fala do organismo vivo, a gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa nos gastar pela vida de outra pessoa. A gente precisa se entregar por outra pessoa. Aí esse samaritano, ele me esclarece uma coisa, e ele me fez pensar, qual é o tamanho da igreja que você é. O texto começa dizendo assim, esse rapaz saiu de Jerusalém com destino a Jericó. Destino aonde, irmãos? Só que aqui a gente já precisa atentar um detalhe. No tempo de Cristo havia duas Jericós.
Havia Jericó que foi levantada, que não deveria no período de Josué, e havia Jericó que foi construída pelo rei Herodes. Essa Jericó do período de Josué tem um detalhe que a gente precisa notar. Quando Josué destruiu a cidade, ele lançou uma sentença sobre ela. E a sentença lançada por Josué foi a seguinte, Josué 6:26. Maldito o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó. Qual era a sentença que viria sobre ele? Perderia os seus filhos. No período do rei Acabe, um homem resolveu levantar essa cidade. Quando ele coloca o fundamento da cidade, seu filho primogênito morre. Quando ele termina de construir a cidade, seu outro filho também morre. Isso mostrou para mim uma coisa que a gente precisa tratar hoje. Jerusalém, lugar, ou Jerusalém significa lugar de paz. Na Bíblia, representa a comunhão, lugar da presença, onde Cristo se manifesta. Então, quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos falando do local onde há comunhão, onde há vida, onde há plenitude. Só que Jericó é o oposto. Porque Jericó já representa aquilo que Deus sentenciou. Então quer dizer o lugar do pecado. Esse rapaz, ele saiu de Jerusalém. Está no texto. Ele descia sentido Jericó. É uma distância de aproximadamente 17 quilômetros. Não era tão perto, mas também não era tão longe. E esse caminho era repleto de ladrões. Tanto que na hora que esse rapaz está caminhando, os ladrões o surpreendem. Só que há uma coisa que você precisa notar. No texto mostra para nós que Jericó era o destino dele. Está dizendo, ele saía de Jerusalém, ou descia, sentido a Jericó. Jerusalém, lugar de comunhão, e Jericó, o lugar do pecado. Isso aqui mostra um cuidado que nós devemos ter. Que cuidado é esse? A gente precisa ter cuidado para não tornar destino locais que deveriam ser apenas de passagem. No ministério de Jesus, ele só passa em Jericó uma única vez. Na entrada da cidade, cura um cego. Dentro da cidade, ele salva um rapaz chamado Zaqueu. Tinha um propósito, mas foi um lugar de passagem. Ele não passa por ali 2 vezes, não passa por lá 3 vezes, passa uma única vez. Só que o cuidado que nós devemos ter é de não tornar locais de passagem como nosso destino. Cuidado, para não voltar aos locais que Jesus já tirou você. Cuidado, para não levantar de novo o que já foi arrancado da sua vida. Existem locais que não servem nem para ser museu mais. Porque passado do crente não serve de museu para nova criatura. Tem locais que nós não devemos frequentar, não devemos povoar, não devemos voltar. Aos locais aonde Jesus nos arrancou. Eles devem ser sentenciados porque levantá-los pode custar muito caro para nós. Só que infelizmente tem gente transformando em destino os locais que eram de passagem. Você transforma a sua dor em um lugar de destino quando deveria ser uma passagem. Você transforma seus traumas em um lugar de destino quando deveria ser passagem. Você transforma suas frustrações em um lugar de destino quando deveria ser apenas passagem. Aí você fica revisitando os locais que Deus já te arrancou. Escuta uma coisa, tem mesas que já não cabem mais você. Alianças que não devem mais ser restauradas. Pessoas que já não devem mais fazer parte do seu ciclo de relacionamentos íntimos. E não é por maldade, é porque levantar coisas que já foram sentenciadas por Deus podem causar perdas muito grandes para nós que estamos nessa jornada. Quando ele vai como destino, está escrito no texto assim, ele caiu na mão de salteadores. Os salteadores nesse texto representam a ação do inimigo contra aqueles que se afastam do lugar da bênção. Porque olha como que o texto descreve. Ele desceu de Jerusalém. Por que descer? Porque toda rota que nós fazemos em direção ao pecado é uma rota de perdas, de descidas. Não há ninguém que eu conheça que tenha se afastado de Cristo, que diga hoje assim com uns lábios bons, eu estou melhor do que estava antes. Eu estou muito satisfeito, eu estou muito bem. Porque a rota que nos afasta do lugar da presença é uma rota de perdas, é uma rota de descidas. Os salteadores chegaram nele e apanharam tudo que ele tinha, causaram nele muitos ferimentos.
Isso aqui é a ação do pecado na vida daquele que se afasta do lugar que Deus quer que ele esteja. É um caminho de muitas perdas. É um caminho de muitas feridas. É um caminho de muitas dores. Só que enquanto nós estamos caminhando em direção a esse lugar, eu preciso te dizer uma coisa. Para que Deus não te perca, em algumas ocasiões, Ele vai permitir que você perda algumas coisas. Esse rapaz, ele foi surpreendido pelos salteadores, mas ele não chegou em Jericó. Isso mostra uma coisa: para não te perder em algumas ocasiões, Deus vai permitir que te firam. Para não te perder, Deus vai permitir em algumas ocasiões que você perca algumas coisas. Você pode dizer assim: eu estava tão bem, estava tudo dando certo, mas a definição de fracasso é quando nós temos sucesso no lugar que Deus não nos quer. E o problema é que muitos estão buscando ter sucesso aonde Deus não queria que eles estivessem. E isso é um problema, porque nós associamos que Deus aprova à medida que as coisas estão indo, à medida que as coisas estão funcionando, só que isso é um erro. Quando Jonas ouviu a mensagem do céu de que ele deveria ir pregar em Nínive, ele conseguiu comprar uma passagem para entrar num barco, conseguiu entrar dentro de um barco, conseguiu dormir dentro do barco, o barco andou. Ele podia dizer assim: está tudo dando certo, então Deus está comigo. Mas o problema é que a vontade de Jonas em um momento bateu com a soberania de Deus. E quando a vontade que nós temos bate de frente com a soberania de Deus, Deus nunca vai perder nessa queda de braço. Então é melhor você dizer: Deus, eu me rendo, eu me entrego a Ti. Cuida da minha vida e faça o que o Senhor quiser, porque lutar com as minhas forças é um risco, porque uma hora eu posso bater de frente com a tua soberania. Escuta uma coisa: uma hora aquilo que você diz que está tudo bem, que está tudo certo, mas que está afastando você de Deus, uma hora a tua vontade vai encontrar a soberania de Deus. E saiba, é muito melhor você ir a Nínive seguindo a vontade do Pai do que ir para lá dentro de um grande peixe. Não saia da rota que Deus lhe enviou, porque você precisa estar amparado pela palavra que o céu liberou sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. O caminho que nos tira de Jerusalém é um caminho de perdas, mas para não te perder, Deus prefere deixar que te firam. Talvez a maneira que Deus teve para te encontrar foi permitir que algumas áreas que você considerava que era excelente, expert, sofresse algumas perdas. E aí eu preciso te lembrar a ação de Moisés. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Ele fala sobre Moisés assim: pelo que Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com os seus irmãos, versículo 25, a desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Olha o que ele diz: o pecado tem seus prazeres. O escritor de Hebreus fala isso, mas ele é momentâneo. Aqui deixa para nós uma coisa poderosíssima: não troque aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque aquilo que é eterno por algo que é passageiro. Às vezes alguém diz assim: mas é só uma noite. Não troca. Mas é só por um tempo. Não troca. Mas é só alguns dias. Não troque. Paulo diz assim: as aflições desse tempo presente não é nada a ser comparada com o peso da glória que em nós há de ser revelado. Alguém pode estar tentando te convencer que é vantajoso, que vale a pena. Saiba de uma coisa: não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque propósito por algumas propostas. Não troque o que é eterno por aquilo que te satisfaz agora, que te satisfaz já. Deus tem um plano para a tua vida que precisa acontecer. E essas trocas não condizem com aquilo que Deus tem para ti. Agora, quando esse rapaz está caído, passa um sacerdote. Eu sempre li esse texto imaginando assim: o sacerdote passou longe e não viu que ele estava vivo. Porque o sacerdote, ele tinha basicamente 3 responsabilidades.
A primeira responsabilidade do sacerdote, ministrar no santuário do Senhor. A segunda responsabilidade do sacerdote é ensinar o povo a guardar a lei de Deus. E a terceira responsabilidade do sacerdote, tornar ciente a vontade de Deus para o povo. Eram essas três. Mas ele tinha algumas restrições e dentre elas, o sacerdote não podia tocar no corpo de ninguém que estava morto, a não ser de alguém da sua própria família, alguém que fosse muito próximo. E eu sempre imaginei que ele passou longe, não viu o estado que o rapaz estava e ia embora. Só que no texto está dizendo o seguinte, ele vai na direção do rapaz, quando ele vê o corpo, ele se afasta, passa longe. Então a questão não é passar longe e depois ver o rapaz, não, a questão é que ele estava indo na direção do rapaz. Mas quando ele percebeu que o rapaz estava caído no chão, ele passou longe. Depois dele vem o levita, que era um auxiliar do sacerdote. Sabe o que o levita faz? A mesma coisa. Isso aqui mostra para mim uma coisa interessante. Talvez você não saiba ou não tenha noção, mas algumas pessoas que se espelham em você vão ter a mesma ação que você naquilo que você faz e essas pessoas observam. A gente fala muito sobre a questão do termômetro da igreja. A igreja tem que estar pegando fogo, tem que estar viva. A igreja tem que ser quente e fervorosa. Sendo que além do termômetro, a gente precisa levar em consideração o termostato. Porque o termômetro marca a temperatura, mas o termostato define a temperatura. E existem algumas pessoas que são esses termostatos. Eles definem a temperatura do ambiente. Você provavelmente conhece alguém que tem uma alegria irradiante, aonde a pessoa chega, todo ambiente fica feliz. Porque aquela pessoa consegue definir a temperatura daquele ambiente. Na igreja é a mesma coisa. Algumas pessoas na igreja conseguem definir a temperatura daquele ambiente. Você já viu que tem gente que funciona numa outra frequência dentro da igreja? Você está no amém, a pessoa já está no glória. Você está no glória, a pessoa já está na língua estranha. Você está levantando, a pessoa já está correndo. Isso são pessoas que definem temperatura em locais como esse. Isso é importantíssimo. Nós não podemos, em hipótese alguma, cogitar a possibilidade de negociar nossa intensidade no culto. Porque tem alguém observando o que nós estamos fazendo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa quando passar pela mesma situação que nós estamos passando. Tem gente no tempo que olha para você, sabe exatamente a prova que você vive. Aí diz assim, ele não parou. No momento mais difícil da vida dele, está adorando a Deus e cultuando em espírito e em verdade. Eu não tenho direito de pensar em parar. Porque está se espelhando na sua vida. Tem alguém que quando você diz amém, fica inspirado por aquilo que você faz e também começa a dizer amém. Tem alguém que enquanto você está glorificando, essa pessoa se sente constrangida, ficar em silêncio ao lado de alguém como você. E essa pessoa também começa a adorar. Tem alguém que te vê servindo e olha, ele não precisa de palco, ele não precisa de aplauso, ele não precisa que tenha repercussão no nome. E essa pessoa diz, eu também tenho que fazer a mesma coisa que essa pessoa faz. Porque tem gente que consegue definir a temperatura do lugar. Aí agora, quando a gente canta uma música para baixo, vai todo mundo para baixo. Quando a gente canta uma música para cima, vai todo mundo para cima. Mas quando todo mundo serve, ninguém consegue ficar parado. Tem uma responsabilidade sobre seus ombros. Tem alguém olhando para você nesse exato momento, sabendo exatamente onde você está e aquilo que você faz. E essa pessoa que se espelha na sua vida vai fazer exatamente a mesma coisa que você está fazendo. Não para de servir, porque você não parou nos seus dias mais dolorosos. Alguém nos dias mais dolorosos também não vai parar. Não para de amar, porque mesmo quando você teve todos os motivos para se trancar, você continuou amando. E alguém que observa você também vai continuar amando. Não para de louvar ou pregar o evangelho, porque alguém que se espelha em ti está te observando e dizendo, eu sei o que ele está passando e ela está passando, e eu não tenho direito de parar, porque eu sei quem exatamente ele é. Aleluia. Glória a Jesus. O sacerdote, o levita, está escrito no texto, passaram longe. Quando eles passaram longe, eu me fiz algumas perguntas. E aí eu quero conversar com vocês. Primeiro, quando é que nós passamos longe? Nós passamos longe em muitas ocasiões, sabe por quê? Nós nos acostumamos a fazer da igreja alguns locais com ponto cego. O que é isso? Existem alguns locais da igreja que nós costumamos não olhar mais.
É o ponto cego da igreja. De que maneira? Você já percebeu que geralmente pessoas problemáticas, elas são colocadas nesse ponto cego? Geralmente pessoas que demandam muita coisa, elas são colocadas nesse ponto cego. A gente se acostuma, entra e sai da igreja como se elas não existissem mais, como se elas não estivessem ali. A gente segue a nossa rotina, mas tem alguém gritando, pedindo socorro, e a gente coloca essa pessoa onde? No ponto cego. A gente precisa tratar com mais atenção aqueles que nós nos acostumamos não perceber mais, porque nós estamos passando longe. E quando é que nós passamos longe? Vou te dar alguns motivos. Nós passamos longe quando a missão de Jesus já não é mais minha missão. Quando Jesus está dizendo assim, prega, sirva, ame, mas a gente está assim, eu quero a chave, eu quero a porta, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Quando a missão de Jesus já não é mais a minha, Ele me pede algo que eu não correspondo. Isso faz que eu passe longe da necessidade que existe. Agostinho, no livro das Confissões, ele diz que o amor era um peso e que por ele era conduzido para onde quer que ele ia. O amor, ele sempre vai nos posicionar ao lado de alguém que necessita, ao lado de alguém que precisa. Sempre vai nos colocar de frente para uma grande necessidade. Não existe uma pessoa que ame que não se depare com um necessitado. Mas a gente se acostumou a passar longe, em primeiro lugar, quando a missão de Jesus já não é mais a minha. Infelizmente, a modernidade transformou servos de Cristo em consumidores de liturgia. Por que consumidores de liturgia? A gente se acostumou a chegar no templo, ouvir uma boa palavra, ouvir um bom louvor, se acostumou a chegar na igreja, ser servido de alguma maneira. Mas quando esse momento acaba, a gente volta para casa como se nada tivesse acontecido. E tem mais, os consumidores gostam de dar notas. Aí diz assim, hoje a palavra foi top. Hoje o louvor foi sensacional. Hoje foi maravilhoso. Porque são consumidores, tratam a igreja como se fossem restaurante. Pegam o que quer, deixam na mesa o que não quer, vão embora e deixa para outra arrumar depois. Só que igreja não é restaurante self-service. Aqui você não pega o que quer e descarta o que você não quer. Aqui é a casa do pão. É você que tem que colocar a mão na massa para poder fabricar o alimento que você come. Aqui não é dando nota para o que eu recebo, porque culto não é para mim. Não sou eu que tenho que falar como o culto hoje foi bom, como o culto hoje foi maravilhoso, como o culto hoje foi ruim. Não, eu que tenho que perguntar para Jesus, o Senhor gostou do culto que eu te apresentei hoje? O Senhor gostou da adoração que eu te apresentei hoje? Meu coração estava sincero enquanto eu te cultuava, enquanto eu me rendia diante do Senhor. Havia verdade na maneira como eu me apresentava a ti. Pare de tratar a igreja como restaurante, porque você não é consumidor de liturgia. Aleluia. Sabe quando é que nós passamos longe? Quando a missão de Jesus já não é mais a nossa. Não dá para a gente ter a mesma sintonia se Jesus te pede uma coisa, mas você está convencido que tem que viver outras. Sabe quando é que nós passamos longe? Quando a minha reputação passa a valer mais do que uma alma. Tem gente que tem umas manias esquisitas. Jesus salvou, empinou o nariz. Não posso mais andar com fulano não, porque agora eu sou diferente. Vai me queimar andar com fulano. Queimar você vai acontecer se você não pregar o evangelho. Isso vai te queimar. Agora, andar com pecador não vai queimar ninguém. Pregar o evangelho não vai queimar ninguém. Testemunhar publicamente que Jesus é o Senhor da tua vida não vai queimar ninguém. Ah, mas eu vou perder meu engajamento, eu vou perder o meu status. Que a gente tá assim, a gente chama um convidado e chega na hora que o convidado está aqui, a gente com medo de passar vergonha e fica assim, amém. Glória. Aí o outro, Jesus é bom. Outro dia um rapaz chegou para mim e falou assim, eu não sei porque que você grita, Deus não é surdo. Aí eu falei para ele assim, Deus não é surdo, mas eu também não sou mudo, então eu grito. Aí ele, mas não tem necessidade de gritar, porque Deus ouve a tua voz até em silêncio. Eu falei, se Deus não se importa com o rugido do leão naquela altura, você acha que Ele vai se importar com a minha voz? Se Deus não se importa com o barulho das ondas batendo na pedra a cada segundo, você acha que Ele vai se importar com a minha voz? Se Deus não se importa com o barulho do trovão, você acha que Ele vai se preocupar com a minha voz?
Tem muita gente preocupada com coisas que Deus não se preocupa. Mas sabe quando é que nós passamos longe? Quando a minha reputação vale mais do que uma alma. Um dia eu já preguei naqueles presídios do Rio todo. Aí um dia eu fui provado por Deus e reprovado. Eu num sol de 3 horas da tarde, terno e gravata, Bíblia de todo tamanho na mão, ia pregar nos presídios daquele. Aí eu desencontrei com o pessoal que ia para o presídio. E quando eu me desencontrei deles, eu estou voltando para casa, passei em frente a um hospital. Aí tinha um morador de rua. Ele de cabeça baixa, ele diz para mim assim: ô jovem, me dá um minuto da tua atenção. Aí eu, pensando, num sol desse, esse rapaz vai me importunar. Continuei andando. Não parei para atender o morador de rua. Continuei andando. Quando eu dou alguns passos, eu sinto um toque no meu ombro. Aí eu olho para trás, era o rapaz. O rapaz virou para mim e falou assim: jovem, se você não tem tempo para dar atenção a uma alma, você também não tem tempo de ganhar a coroa de glória. Eu virei para o outro lado envergonhado e falei assim: Jesus, me perdoa. Quando eu olhei para trás, cadê o moço? Havia sumido. Às vezes a gente está muito preocupado com nossa reputação. A gente é pó, a gente é cinza. Jesus fez um esforço enorme para te encontrar onde você estava. Por que você não pode se esforçar para encontrar alguém em locais que você também estava? Jesus investiu em tanta gente para poder orar por você, pregar a palavra para você, ser um ombro amigo para você, e na sua vez, você está negando a oportunidade de outra pessoa ser alcançada. Calma lá. Quando a tua reputação vale mais do que uma alma, você começa a passar longe das pessoas que precisam. E tem gente que infelizmente está passando longe faz tempo. Aí Jesus dizendo para alguém: prega o evangelho de novo, anuncia que Jesus é bom novamente, dê oportunidade para um faminto encontrar o pão que você se alimentou, para um sedento beber da água que você bebeu, para alguém que estava despido vestir as vestes santas que você veste. Dê a oportunidade para essa pessoa. Mas sabe quando é que a gente passa longe? Quando a minha reputação vale mais do que uma alma. Terceiro, sabe quando é que a gente passa longe? Quando a dor do outro para de doer na gente. Tem gente na igreja gritando, aí a gente fecha o olho, como se nada tivesse acontecendo. Tem gente ao nosso entorno chorando, falando: envia alguém, eu preciso de uma palavra, e a gente só consumindo liturgia. Tem gente falando: me socorre, e nós nos omitindo da responsabilidade que está sobre nós. Aí a gente, ao alto e bom som: não, está tudo certo, está tudo bem. Não está. Se a dor do outro não dói em você, o problema não é mais o outro, o problema é você. A gente precisa chorar mais. A gente precisa chorar mais pelas almas. A gente precisa falar mais com Jesus sobre essas vidas. A gente precisa sentir mais as dores que eles estão sentindo. A gente precisa estar mais perto dessas pessoas. Sabe quando é que a gente passa longe? Quando a gente começa a enxergar como problema as vidas pelas quais Cristo morreu. Todo mundo que é diferente da gente, a gente está com mania de falar: é tóxico. Que negócio é esse de tóxico? Vamos nos afastar, amizade tóxica. Eu não sei tóxico, não é não, é alguém que precisa do evangelho. E essa pessoa que precisa do evangelho vai mudar quando você pregar o evangelho para essa pessoa. Mas a gente está tratando desse jeito. Ah, é tóxico, é tóxico. Então a gente enxerga como problema aquelas vidas pelas quais Cristo morreu. Aí esse rapaz, o samaritano, ele passa perto. Isso aqui é poderoso, porque passou perto e percebeu que aquele que as pessoas estavam dando como morto, na verdade não estava morto. Olha como isso é interessante. Você já percebeu que a maioria das pessoas que querem definir o que nós somos ou o que podemos são pessoas que passam longe da gente, não que passam perto? Porque são as pessoas que passam longe que dizem assim: ah, fulano é crente, Beltrano não é crente. Olha, desiste de fulano. Olha, acredita mais. As pessoas que estão longe querem definir o que você é e o que você pode. Você já viu quando alguém chega para uma mãe aflita, orando por um filho nas drogas? Aí alguém diz assim: não vale mais a pena orar não, tem jeito mais não. Meu amigo, você não estava lá na hora da profecia. Você não estava lá na hora que a palavra foi liberada. Você não estava lá na hora que a promessa foi feita. Quem somos nós que passamos longe, que temos o direito de definir o que a vida do outro pode ou não pode?
Você lembra de Abraão, quando recebeu a palavra dada por Deus? Ele disse, me entrega seu filho, seu único filho. Sabe o que Abraão faz? Acorda de manhã bem cedo, vai na direção do Moriá, não conta nada para ninguém. E eu imagino o motivo. Imagina se ele acorda de manhã, levanta a Sara e diz assim, meu amor, eu tenho uma palavra para poder liberar sobre você. Deus acabou de falar comigo. E aí ela diz assim, fale meu bem, qual é a palavra? Aí ele diz assim, Deus falou para mim sacrificar nosso filho. Aí Sara ia dizer para ele, só se for por cima do meu cadáver, porque meu Isaac você não vai tirar não. Abraão segue na direção do Moriá. Ele não conta nada para os servos. Imagina ele falando para os servos, olha, Deus acabou de falar comigo que eu preciso sacrificar o meu filho Isaac. Os servos iam dizer, Abraão, isso aí não foi o demônio que te falou, não. Isso não é negócio de Deus, não. Mas Abraão vai em silêncio, vai quieto. E por que ele vai quieto? Por um motivo. Aqueles que não ouviram a palavra que você ouviu, nunca vai entender a explicação que você dá. Quem não estava lá na hora da profecia, quem não estava lá na hora da palavra, quem não estava na hora da revelação, não entenderá as ações que você toma, as decisões que você está tomando. Você não precisa parar para justificar para quem não ouviu a palavra, porque quem tinha que ouvir estava no local, e quem não tinha que ouvir não estava no local. Continua avançando na direção que Deus pediu para você avançar, e não se preocupe em justificar-se, porque o céu há de justificar a tua vida no devido tempo, mas você precisa fazer o que Deus te pediu. Aleluia, Jesus. Aí agora, a gente precisa entender, quando a gente enxerga como problema pessoas pelas quais Cristo nos deu como missão, a gente não vai fazer mais. Esse samaritano, ele me dá essa lição, ele passa perto. E quando ele passa perto, ele percebe assim, quem passou longe disse que não tinha vida, mas eu que passei perto, eu percebi que tem. Você tem autoridade sobre as pessoas íntimas, as pessoas próximas a você. A gente costuma dizer assim, o santo de casa, ele não faz milagres. As pessoas costumam dizer isso. Mas eu preciso dizer uma coisa, intimidade não é pretexto para você ficar em silêncio. Intimidade é acesso que você tem a áreas da vida de alguém que outras pessoas não têm. Isso te dá mais autoridade. Você precisa usar mais a autoridade que você tem através da intimidade e acesso que Deus te deu. Porque quando nós passamos perto, nós entendemos exatamente o estado que a outra pessoa se encontra. Ele pega o rapaz e coloca o quê? Azeite. E coloca vinho nas feridas dele. Por quê? Isso aqui são dois elementos espirituais. O azeite é símbolo do Espírito Santo, e o vinho representa o sangue de Jesus. Ele mostrou para nós que toda ferida provocada pelo pecado só pode ser curado, primeiro, pelo sangue de Jesus, segundo, pela presença do Espírito Santo. A gente precisa tratar corretamente as coisas, porque quando a gente trata de maneira errada, os efeitos para tentar sarar também são errados. A gente não está mais chamando o pecado de pecado. Sabe do que a gente chama? Fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Mas fraqueza é diferente de pecado, porque para fraqueza você vai na academia e resolve. Você toma uma vitamina e resolve. Mas pecado você não resolve na academia. Pecado você não resolve tomando vitamina. Pecado você resolve se arrependendo. Então, se você dá o nome errado, você tem a solução errada. Mas quando você dá o nome certo, você tem a solução certa. Sabe o que eu preciso dizer para você? Jesus ainda tem o sangue dele para purificar de todo o pecado. E o Espírito Santo ainda pode santificar você e te ajudar a perseverar. O Espírito Santo ainda pode fazer isso com você. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí ele pega o rapaz, coloca sobre o seu próprio animal, leva para a hospedaria, deixa na mão do hospedeiro 2 denários. O que representa os 2 denários? Os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Mas nessa mensagem, esses 2 denários representam a palavra, o Velho e o Novo Testamento. Sabe o que ele está dizendo? Para você curar as feridas provocadas pelo pecado, só tem uma solução: chama-se palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, pode utilizar ela, porque ela tem poder para tocar na região mais afetada pelo pecado do ser humano. Em todas as áreas onde o pecado feriu, a palavra tem poder para te curar. Em todas as áreas onde o pecado machucou a tua alma, a palavra tem poder para curar. Ela cura, renova, vivifica, santifica, restaura, instrui, dá direção. Ela potencializa, ela revigora, ela transforma, ela sara, ela cura, ela batiza. A palavra de Deus é fiel, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus ainda livra o pecador das amarras do inferno. Palavra de Deus.
E ele diz assim: tudo mais que você precisar, eu te restituo quando eu voltar. Sabe o que ele está dizendo? Usa a palavra de Gênesis e Apocalipse. Mas se você precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu restituo a você. O que ele está dizendo? Usa a palavra e tudo mais que ela tiver. Usa os dons espirituais, usa os talentos, usa a sabedoria, usa a inteligência, tudo que a palavra tem a sua disposição, utiliza isso. Sabe o que a gente precisa hoje? E o que eu quero falar com vocês? A gente precisa aumentar o tamanho da igreja que somos. A gente precisa aumentar os nossos relacionamentos. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Glória a Jesus. Tem locais que seu pastor não tem acesso, mas você tem. Pessoas que seus líderes não têm acesso, mas você tem. Lá, você é o missionário da vez, você é o escolhido pelo céu. Lá, Jesus quer usar você com graça, poder e autoridade. A gente precisa aumentar o tamanho da igreja que somos. Pergunta para esse crente aí do seu lado, diga, qual é o tamanho da igreja que você é? Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração eu quero orar dentro desse contexto. Vamos orar uns pelos outros. Se possível, fica de frente para uma pessoa aí do seu lado. Fica de frente, fica de frente. Fica de frente. Se alguém do louvor aqui puder, deixa Deus usar vocês. Fica de frente para essa pessoa. Nós vamos começar com essa pergunta: qual é o tamanho da igreja que você é? Você vai fazer uma oração por essa pessoa. Mas a oração é exatamente para que Deus quebre todas as barreiras, para que a rede de relacionamento dessas pessoas aumentem a partir de hoje. Feche os seus olhos e comece a orar por essa vida que está aí na sua frente. Comece a orar por essa pessoa que está próxima a você. Jesus vai arrancar toda a timidez que havia na alma dessa pessoa. Jesus vai arrancar toda a barreira, todo o bloqueio que havia para que essa pessoa fosse pelo céu instrumento para que vidas fossem levantadas. Há uma graça de Deus sobre nós. Há uma graça de Deus sobre nós. Há uma graça de Deus sobre nós. Isso. Jesus usará a sua vida. Usará a sua vida. Jesus usará a sua vida. Seja tocado por essa presença onde você está. Que teu coração seja moldado por Cristo. Jesus está levantando bons samaritanos aqui hoje. Está levantando pessoas dispostas. Está renovando o zelo no seu coração e o desejo da sua alma de servir. Está tirando a vergonha, o medo. Sabe aquelas pessoas que clamam por ajuda e não são ouvidas? Deus vai dar sensibilidade a seus ouvidos. Sabe aquelas pessoas que não tem quem as socorra? Deus vai usar você para socorrer essas pessoas. Sabe aquelas vidas que não tem quem ore ou interceda por elas? Deus vai usar você e vai dobrar seus joelhos para interceder por essas pessoas. Jesus, a sua graça está sobre nós. E o Senhor é fiel, Pai, para cumprir cada palavra liberada. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Seja tocado por essa presença que paira sobre nós essa noite. Hoje é tua amor. Isso, chore mesmo, gaste-se mesmo. Deixa Jesus tocar você. Nada me incomoda. Deixa o Espírito Santo tocar a sua alma. Tua presença que faltava em mim. Não tenha mais medo de pregar o Evangelho. Tem gente gritando, esperando você ser levantado por Deus.
Tem gente pedindo socorro, esperando você ser levantado por Deus. Qual é o tamanho da igreja que você é? Qual é o tamanho da igreja que você é? Não é a igreja que você vai, é a igreja que você é. A igreja que vai impactar o mundo é a igreja que você é. A igreja que Deus usará para resgatar o pecador é a igreja que você é. A igreja que intercederá pelas nações é a igreja que você é. A igreja que revolucionará essa cidade é a igreja que você é. Qual é o tamanho da igreja que você é? Quais são as pessoas que você finge que elas não precisam da sua ajuda, que você passa de largo sem socorrê-las? Jesus, traz a tua presença sobre nós. Que a unção do teu Espírito venha sobre essa casa. E o Senhor paire nesse ambiente com graça. Restaura corações. Cura, Deus, feridas das quais não sabemos. Toca em áreas que nós não temos acesso. Hoje é tua morada, a minha alma buscava, nada me completava. Labarachúria, há uma graça de Deus sobre nós. Há uma quem é esse? Jesus está nessa casa. Que era sem pecado. Deus vai te usar para pregar o Evangelho. Sua voz será instrumento de cura. Com ousadia e graça, Deus te usará poderosamente. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Alabarás. Isso. Uramaia Shuri andará. Naramaia Shel e do Calamar. Urinuhaia Shel e do Rabará. O cordeiro que por mim reveste de autoridade a igreja essa noite. Meus pecados sobre nós. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada, a minha alma buscava tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Se você puder, dê um abraço bem forte nessa pessoa ao seu lado. Alguns segundos só. Ore por essa pessoa enquanto você dá esse abraço. Alguns segundos. Deixa Jesus usar você mais alguns segundos. Essa pessoa pode estar carregando dores que você não conhece. Alguém que pode ter sido ferido enquanto caminhava. Alguém que pode estar se curando enquanto caminha. Talvez você não saiba disso, mas um abraço pode curar dores
que você sequer sabia que existia. Enquanto você ora por essa pessoa, eu vou fazer uma pergunta nessa sexta-feira. Aleluia, Jesus. Você pode ter chegado aqui como esse jovem. Foi ferido. Espiritualmente já está morrendo. Mas eu preciso apresentar para você a hospedaria, a igreja. A igreja tem o que precisa para curar as feridas que o pecado provocou em você. Cristo concedeu à igreja o azeite e o vinho. E nós podemos te ajudar. Se você ouviu essa palavra, você não pode voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Eu estou vendo muita gente aqui derramada em Deus, chorando. Mas algumas precisam fazer uma aliança com Cristo hoje. Jesus está te chamando. Me deixa curar você completamente. Do lugar que você estiver, você que está afastado da comunhão com Cristo. Por algum motivo você se afastou, não importa. A hospedaria está de porta aberta para poder recebê-lo. Do lugar que você estiver, glória a Jesus. Já temos uma preciosa vida aqui. Eu quero saber você que agora foi ferido durante a caminhada, mas hoje você precisa voltar para casa. Na hospedaria tem vaga para você. Do lugar que você estiver, faça igual esse homem corajoso aqui. Vem até aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Isso. Isso. Deus é bom. A segunda preciosa vida aqui. A terceira preciosa vida. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Se você está ao lado de alguém que precisa decidir por Cristo, ajude essa pessoa a chegar aqui no altar. Ajude essa pessoa a chegar aqui no altar. E nós vamos orar e abençoar a sua vida. Eu vou te esperar mais alguns segundos, porque meu tempo já passou. Mas eu vou esperar você. Tem aqui mais uma preciosa vida, glória a Jesus. Cadê a quarta vida, igreja? Vai orando, tem mais gente para entregar a vida a Cristo. Tem lugar na hospedaria. Eu estou falando que Deus vai curar tua vida. Mas agora você precisa sair do teu lugar e vir aqui à frente. Tem mais uma preciosa vida. Saia daí depressa e vem aqui à frente. Nós vamos orar e abençoar você. Se você está ao lado de alguém que está difícil sair daí, fale para essa pessoa, eu vou te ajudar. Vamos lá na frente. Está vindo aqui mais vidas preciosas. Glória a Jesus. Eu tenho você. Glória a Jesus. Se alguém que está assistindo agora esse culto, essa palavra também é para você. Entregue sua vida a Jesus agora. E para a gente saber quem é você e te mandar uma mensagem, é só escrever aí em algum lugar: eu aceito Jesus. E nós vamos entrar em contato com você. Glória a Jesus. Tem mais vidas preciosas. Sai daí do teu lugar e vem aqui na frente. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Glória a Jesus. Tem vidas preciosas que precisam vir aqui à frente. Eu vou te esperar só mais um minuto. Sete vidas preciosas aqui. Eu vou te esperar mais um minuto. Pode vir aqui na frente. Glória a Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Mais um minuto e eu te espero. Você que está ao lado de alguém, você conhece que essa pessoa precisa decidir por Cristo. Fale para essa pessoa assim: Jesus quer curar você. Jesus está te chamando de volta para casa.
Jesus está te chamando de volta para casa. Mais 30 segundos e eu te espero. 7 preciosas vidas estão aqui. Cadê a 8ª, a 9ª, a 10ª? Cadê você? Feche os olhos, que tem mais gente. Jesus, essas vidas são suas, Pai. E ainda tem mais decisões que precisam acontecer. Toca nesses corações. E não os deixe, Pai, longe da Tua presença. Não deixa mais o inimigo, Deus, mais uma vida preciosa. Não deixa mais o inimigo travar essas decisões. Traga-os, Deus, e atraia-os à Sua presença. Nós oramos a Ti, crendo em tudo que o Senhor pode fazer e ainda fará. Liberta esses corações, aonde eles estiverem, em o nome de Jesus. Pai, nós abençoamos Seus filhos. Estão chorando na frente desse altar. Obrigado pela Sua graça, bondade e misericórdia. Nós os abençoamos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Seja com eles, dando a eles força na caminhada. Que o Senhor, Deus, faça com que eles floresçam para a glória do Teu nome e que eles sejam instrumentos usados.